encher a casa e não Oh, mas a minha calma. Não consigo, nossa saúde. Aqui é jovem, estás contente. Saúde, boa? Vamos consertando aqui, ali, a precisarem assim. É verdade. Olá. Maria, vamos começar? Vamos, sim, senhor. Vamos Então vá, começar. vamos começar. Sim. 1, 2, 3, começou. Ora, antes de mais, bem-vindo a todos. É sempre com grande prazer e agrado que recebemos os nossos sócios e não sócios e pessoas que estão ligadas a Macau. Vamos fazer aqui mais uma tarde de chá com conversa e um livro. Portanto, a conversa há de ser depois aqui com o nosso conterrâneo Manuel Rodrigues, o chá há de ser no intervalo e um livro, porque um livro? O objetivo do livro são 3 objetivos. Um é divulgar o livro e os conteúdos do livro sobre o Macau, que tem a ver com o Macau. O outro é divulgar o autor. E sempre possível, o autor que esteja também ligado a Macau e que faça um pouco também ligações com a nossa casa. O terceiro é uma vertente comercial. Eu vou leiloar esse livro e o que reverter é um auxílio para a Casa de Macau. E então eu vou começar precisamente com o leilão e depois começamos com a conversa. O livro que temos aqui hoje é precisamente História da Gastronomia Macaense, contributo para o reforço de uma identidade singular. O autor, Manuel Fernandes, ou seja, o próprio autor está aqui connosco. Geralmente eu começo o lance com 10 euros, que é o mínimo, né, que se paga para um chá gordo. Portanto, a partir de agora eu estou aberto a licitações e depois vou falando um bocadinho também sobre o livro e o autor também poderá falar, obviamente, né? E vamos fazendo aqui uma pequena conversa do livro. O título em si diz logo qualquer coisa. Portanto, é uma abordagem um bocadinho diferente. É uma abordagem da gastronomia na ótica do reforço da identidade macaense. Portanto, aqui temos já uma linha de abordagem diferente. 10 euros, quem dá mais? 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. Está alto. Este livro tem uma coisa interessante, da minha ótica, e depois o Manuel falará. Foi a partir deste livro que se criou aqui uma linha de debate engraçado. Até à publicação deste livro, a posição que a gastronomia macaense tinha era que era uma gastronomia de fusão. E o Manel resolveu fazer uma abordagem da gastronomia como gastronomia de evolução. E nada como um debate para as coisas ficarem interessantes. O Manel vai buscar a história dos pratos. Em vez de falar sobre como é que os pratos são confeccionados, ou o que é que entra em cada prato, ou o que é que se mistura em cada prato, ele faz a história da origem dos pratos. E dá aqui uma noção completamente nova à gastronomia e à identidade. Ou seja, a nossa identidade está ligada à origem dos pratos. E esse é um ponto interessante. Obviamente todos nós sabemos que a gastronomia macaense é muito conhecida como gastronomia de fusão, ou cozinha de fusão. Também o é, mas também o é de evolução. Eu, para ser pacificador, o que eu tenho dito é que a cozinha macaense, ou a gastronomia, é de evolução e de fusão. Pronto, tem as duas abordagens. Nada mais prático do que reconhecermos aqui a dupla abordagem. 50 euros, quem dá mais? Não sei se o Manel depois quer dizer alguma coisa sobre o livro. Depois dos lances finais. Está bem. Já é uma belíssima oferta e a gente agradece para já. Pronto, está num montante bastante simpático, né?
Não vou pressionar, obviamente, tudo é bem-vindo, se fosse 10 era 10, né? Tudo é bem-vindo, e então vou fechar o leilão com a Isidora. Exato, a Isidora, que ofereceu 50 euros pelo livro, será seu o livro e depois, se quiser, o Manuel fará a dedicatória. Muito obrigado pela... Queres falar sobre o livro? Posso falar Então, um bocadinho só, vá. O livro basicamente vem construir a identidade maquense numa posição diferente do que é costume dizer. Vamos, por exemplo, tomar o Minchi. É normal ouvir que o Minchi vem da palavra inglesa mincemeat. Quem conhece a língua anglo-saxónica, seja a parte do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, ou da Austrália, Nova Zelândia, ou mesmo da Índia, sabemos os ingleses, ou a língua anglo-saxónica, quando fala de mincemeat, não tem nada a ver com carne picada. É tudo menos carne. A palavra minche, que aparece no nosso dialeto, ou língua de Macau, patois, vem da transliteração de uma palavra chinesa que, por si, vem de uma palavra japonesa, dos exilados japoneses que foram viver para a zona da Igreja São Lázaro. E essa palavra japonesa traduzida em chinês deu a palavra manchi, isto é, estofado em chinês. E dessa palavra manchi foi convertido para o patois como minchi. Portanto, não tem nada a ver com mincemeat. É um exemplo. É um exemplo. Sim, E senhor. no livro está cheio de exemplos de conceitos que não têm nenhuma realidade histórica que nós sabemos. Ok. Bem, então agora vamos iniciar a conversa, né? O padrão que nós estamos a utilizar aqui, só para vos enquadrar, né? Transformamos estas conversas em podcast. Portanto, o que é que eu faço? Quando iniciar aqui, façam de conta que eu e o Manuel estamos num estúdio, né? E vamos iniciar essa gravação, e eu faço a gravação como se estivéssemos a fazer um podcast. Ao fim de meia hora eu paro, porque o podcast tem meia hora, interrompemos um bocadinho e depois, se houver mais material, à partida haverá, eu faço um segundo podcast de meia hora e fica parte 1, parte 2 desta nossa conversa. Portanto, o que eu peço é que durante o tempo de gravação vamos deixar fluir as palavras do Manuel Rodrigues, que é para ficar isto gravado, depois é lançado no Spotify, no YouTube, na internet, e como eu costumo dizer, nada como registros na internet, quando lá ficam é para sempre. Portanto, e o que queremos é que estas memórias fiquem para sempre gravadas, né, para perpetuar aquilo que é a nossa contribuição na Casa de Macau e dos maquenses para as memórias e as vivências. Então eu vou iniciar, se não se importa. Olá a todos, cá estamos novamente no nosso aprazível salão de chá da Casa de Macau para mais uma tarde de conversa. E hoje temos como convidado um nosso conterrâneo que tem contribuído bastante para a divulgação da identidade macaense e de Macau, mas vamos tentar que esta conversa tenha um tema central. Portanto, o nosso convidado é o Manuel Rodrigues, eu não vou aqui estar com títulos, não é? Vamos trazer isto para uma plataforma informal, vamos falar um pouco e geralmente lançamos um tema para que a conversa gravite em torno desse tema.
Sabemos que o Manuel Rodrigues tem uma vivência e memórias muito interessantes da década de 60 em Macau, que foi, digamos, uma época que viveu intensamente, e é um pouco em torno deste tema que vamos tentar que o Manel nos traga as suas memórias e as suas vivências. Eu não vou fazer uma grande história da biografia do Manel. Manel nasceu em Macau, é um macaense, é um cidadão do mundo, foi para o Canadá, esteve em Portugal, onde nós nos reencontramos, voltou depois para a Europa, teve lugares interessantes na Comissão Europeia, nos organismos europeus, voltou novamente a Portugal e cá está de novo na nossa Casa de Macau e a tentar dar o seu contributo para que a nossa casa tenha vida e que dê contributos para divulgar Macau. Então eu começaria por passar a palavra ao Manel. Se quiseres fazer uma pequena apresentação tua, muito bem, mas eu colocava-te já o tema central, né? Década de 60 e as características, de uma forma simplificada, que marcam a década de 60 em Macau. Palavra é tua. Obrigado, Carlos. Se nós olharmos agora para trás, para os anos 60 de Macau, há um facto que é característico dos anos 60, que é a música que se ouvia em todas as ruas, todos os cantos de Macau. E todos nós lembramos dos Beatles, dos Rolling Stones, dos Shadows. Quem é que esqueceu dos Ventures? E também temos o tumulto de 1, 2, 3 de dezembro de 66, a guerra no ultramar, os guardas vermelhos que condicionaram a situação de Macau, a instrução e o desemprego vigente entre os maquienses. Mas é um período de crise ou um período de euforia? É um período de altos e baixos, é um período de crescimento económico, mas também de oportunidades perdidas, por falta de política socioeconómica da administração. Portuguesa? Portuguesa, obviamente. Agora, porquê é que foi um período de alto e baixo? Porque tudo começa em 1960, com algo que nós conhecemos muito bem, que é a região de turismo de Macau. Ora, como todos sabem, a região de turismo de Macau foi implementado pelo governador Silvério Marques. O governador teve imensas dificuldades, não tem microfone, imensas dificuldades em implementar essa política, porque a história de Macau até 60 foi sempre uma história de negação de que Macau podia ser um polo de turismo. E com o polo de turismo podíamos alavancar o desenvolvimento de Macau. Graças a esse governador, a região de turismo de Macau arrancou e alavancou o desenvolvimento da economia. E nós podemos ver estatisticamente porque é que a economia de Macau cresceu. Macau, economicamente, socialmente, era, vamos dizer, um território bastante desenvolvido a partir do século XVI. Porque Macau, no século XVI, tinha algo que mesmo Portugal não tinha, que é instrução até o nível universitário. E essa instrução até o nível universitário era abrangente e cobria a população falante do português.
isto é, da língua portuguesa e do patois, ou melhor, a língua de Macau. Porque nós vemos que... Mas eu já iria aí, se calhar. Vou-te interromper porque é só para dar outras dinâmicas, né? Portanto, eu penso que já ficámos aqui com uma ideia bastante consistente, né, daquilo que é o enquadramento da década de 60. Eu agora passava, se calhar, a um tema mais de cotidiano, né? Como é que eram as festividades, como é que as pessoas viviam, né, esse tempo em Macau? Se quiseres dar aí uma nota sobre isso. Macau, nos anos 60, como todos nós lembramos, é Macau como uma sociedade de festividades. Temos festividades orientais, festividades ocidentais e temos festividades políticas. Isto é, que se celebram regimes políticos de vários quadrantes. Entrando nas festividades tradicionais dos maquienses, traz-nos à mente as festividades do Natal e Ano Novo, que são as grandes festividades da família, em que temos a consoada à meia-noite, com pratos típicos do conde, dos chilicotes, das empadas, das bibingas de nabo, do queque de Natal, da tosta maquiense, do pãozinho recheado, etc. E depois temos uma parte social, que é a bênção dos pais e dos padrinhos, dos pais no dia de Natal e dos padrinhos no dia 26. Depois temos, na abertura do ano, com a famosa queima das fitas dos panchões, em que, uns minutos antes da meia-noite, estendia-se uma cana com uma fita de vários metros que incendiava a cidade toda com barulho, com cheiro, que, na minha opinião, ficou gravada na nossa memória. Na Páscoa, nós temos a Quaresma, um período de jejum e abstinência. E esse período... Essa festividade dos panchões, eu recordo, pelo menos até 1990 ainda exatamente. Né? Depois perdeu-se, porque era ali na Bahia, né? Portanto, agora falhou-me o nome, portanto, na Praia Grande, né? Ainda pelo menos até 1990, depois foi proibido, acho que. Né? Era um recinto isolado, onde se podia fazer as queimas. Né? Portanto, mas seja, em 60, todas as casas faziam isso. Portanto, era um barulho mas é só para... extremo. E mais, se verem o livro de cozinha que eu escrevi, está lá um prato que tem a ver com esse barulho dos panchões e porque é que o prato chama-se o prato dos diabos. Porquê é que chama? Porque houve um frade que escreveu no século XVIII que durante esse período parecia que os diabos andavam solta. Era barulho e fogo por tudo que era sítio. Interessante. Depois temos a Páscoa. A Páscoa com a Quaresma, o período de jejum e abstinência. Esse período de abstinência e jejum ainda é praticado hoje em dia. E também era o período de um prato muito especial, chamado peixe tempra. Peixe esse que entrou no léxico japonês como tempura. Muitos lembram-se de que se dizia que a palavra tempura vinha da palavra portuguesa tempero. Ora, é um engano. Porque a palavra tempero em japonês não é tempura. Tempura é frito. Tempero é misturado a frio.
Portanto, os japoneses têm palavras específicas e quando não têm a palavra específica, adoptam a palavra estrangeira tal qual. Da palavra tempra, que vem da palavra temporas, quer dizer, o período de jejum de 3 dias que os jesuítas praticavam 4 vezes por ano. E desse prato, nós sabemos, está comprovado, de que era feito com um peixe tipicamente maquiense, chamado o cabuz, que todos nós pescamos, ora na areia preta, ora na Praia Grande, ou no reservatório das águas. Esse peixe tem pouco sabor, era extremamente abundante. E, ao fritar esse peixe, era consumido sem sal ou pimenta, isto é, sem temperos. A partir daí nós sabemos que a palavra tempura não podia ter surgido da palavra portuguesa tempero. Depois, durante esse período da Páscoa, há uma coisa tradicional maquiense, chamado o correr à igreja. Todos vocês se lembram do correr à igreja. Nós tínhamos de ir correr 7 igrejas. Em Macau, tínhamos muito mais que 7 igrejas, não é? E aproveitavam esse período de correr à igreja, de contatar com as pessoas que a gente tinha perdido contacto, de conversar com as pessoas que nós precisávamos de recuperar, etc. Ora, também é neste período que nós vemos a devoção maquiense a certos santos ou ao Senhor Senhor dos Passos, na procissão maior que saía da Sé até Santo Agostinho. Mas essa procissão maior era precedida por uma outra procissão menor, que era de Santo Agostinho para a Sé. E por que essa razão? Porque, segundo a lenda, quando a estátua do Senhor dos Passos chega a Macau, vai bater à porta da Sé. E o sacristão da Sé não abriu a porta porque estava um dia de vendaval. Essa estátua bateu à porta de Santo Agostinho e foi recebido. Portanto, essa é a lenda por detrás da procissão do Senhor dos Passos com as congregações e da famosa Verónica, que cantava durante, portanto, a Via Sacra. Interessante, interessante. Tens mais alguma festividade ou queres passar a outro tema? Eu gostaria de falar que dessas procissões havia também 2 outras importantes em Macau. A procissão de Nossa Senhora de Fátima, que ia da igreja São Domingos até a Penha, que passava por todas as ruas principais de Macau. E uma outra procissão, que nos anos 60 já não se fazia, que é a procissão dos navegantes. A procissão de navegantes está associado ao santo patrono de Macau, São Francisco Xavier. E é realizada a 3 de dezembro, dia de morte de São Francisco Xavier, na Ilha São João, perto de Macau. Ora, essa procissão tem a ver com São Francisco Xavier, mas acima de tudo, São Francisco Xavier era o protetor, o santo protetor dos navegantes. E até o século XIX, Macau dependia enormemente na transação comercial feita pelos barcos maquienses. Portanto, a transação comercial mais importante nesse período de Macau era o pau santo, que era levado de Timor, da Indonésia, para a China, para ser transformado em perfumes e pivetes para os templos.
É por isso que se diz, ou pelo menos algumas pessoas dizem, que o padroeiro de Macau é São Francisco Xavier e não é São João. São João é uma invenção portuguesa. Que tem Mas a ver, é o que está generalizado, não é? que tem a ver com um facto histórico, que é a derrota dos holandeses na invasão de Macau, em 1522. Exato. Não está associado, a bem dizer, à vida social de Macau. São Francisco Xavier está ligado à vida social e económica de Macau, porque é o padroeiro dos navegantes. E Macau, naquele tempo, tinha uma frota substancial que negociava em todo o mar asiático. Mas foi essa mesma esquadra que derrotou a esquadra holandesa na Rada de Macau e aprisionou uma esquadra de 6 velas holandesas sob o comando do almirante Walker, que mais tarde foi repatriado para a Holanda. Ora, nós dizemos sempre assim, os holandeses desembarcaram ali perto portanto, no Porto Exterior, subiram a colina de Guia, entre a colina de Guia e de Dona Maria foram derrotados, o Padre Ró dispara um canhão que tinha a mão de São João. Exatamente, foi no dia 22. Bom, ora, não esqueçamos, a batalha durou 2 dias. Portanto, começou na véspera do dia São João e acabou no dia São João. Sim, senhora, é um facto histórico. Exato. Mas não esqueçamos que antes disso havia o São Francisco Xavier. Antes disto havia o São Francisco Xavier, que há quadros pintados que estão no Museu do Palácio das Necessidades de São Francisco Xavier socorrer 2 barcos, um deles conhecido como a Grande Nau de Macau, durante as tempestades. Ora, são factos que nós podemos não só perceber, mas também apreciar de que está intimamente ligado com todos os maqueses por uma razão social muito importante. Não esqueçamos que Macau era, entre parênteses, nas famílias maquienses, quem é que geria os bens da família? As mulheres. Porquê? Porque os homens estavam todos embarcados na frota maquiense no negócio de importação, exportação, de navegação. O comércio, né? Todo o comércio. Né? Do comércio. Não, isso é interessante, isso revela que a história é dinâmica. É verdade. Ou seja, apaga os elementos que não lhe interessam e constrói outros elementos para perpetuar essa situação. Não é? Isso é um facto interessante. Não sei se queres mudar de tema ou queres... Mas não podemos esquecer que também há festividades orientais. Ora, então vamos a isso. Não é? Quando eu era miúdo, a festividade oriental que mais me atraía era o Dia dos Finados. Até podem pensar que era um pouco macabro, mas não é. Porque o Chengmeng. Porquê? Havia 2 coisas importantes. No dia de Chengmeng, os chineses iam ao pagode prestar homenagem aos antepassados, naquelas tabuletas que se encontram dos pagodes, com o nome dos antepassados. Feito isto, iam ao cemitério fazer nós podemos chamar aquilo de um piquenique, uma refeição com porco assado e coisas assim, e iam festejar com o defunto. E à noite, o que é que eles faziam? Faziam uma grande fogueira, queimavam papel em dinheiro de papel deles, portanto, e depois
a coisa mais importante para nós miúdos é que ele lançava moedas para os miúdos. E nós apanhávamos moedas e enchíamos os bolsos de moedas. Razão porque era interessante para nós. Para os mais crescidos, muitas vezes, iam ao cemitério levar parte do porco assado que eles deixaram ali na campa. Já era a tua veia de economista. Tá? Era a minha veia economista, não é? Depois havia outro, que daqui a dias vão celebrar, que é o Chonchaochit, o 15º dia da 8ª lua, mais conhecido como festividade lunar, o bolo bate-pau, ou melhor, em chinês, o Itpeng. Mas em patuá nós chamamos bate-pau porque a forma do bolo era escavado de um pedaço de madeira maciço. Enchiam, portanto, a parte oca do pau, depois, para desenformar, batiam levemente na mesa, razão porque se chama bolo bate-pau. Depois, havia um certo, vamos dizer assim, um certo protocolo em termos de festividade no dia da 8ª lua, que é, à noite, as crianças levavam candeeiros feitos com formato de coelhinho, formato de flores, formato de fruta, com uma vela acesa no interior. E nós, no nosso bairro, que era o bairro Monha, jogávamos à noite o hockey-fogo. O que é o hockey-fogo? Eu não sei se vocês lembram disso. Eram tijolos que nós arredondava e depois punha aquilo em petróleo de cozinha. E à noite andávamos a jogar a bola, acendíamos os tijolos que estavam embebidos em petróleo e jogávamos. Era o hockey-fogo. Enquanto as crianças andavam com as lanternas, estavam a jogar o hockey-fogo. Depois havia a refeição. Ora, era normal e tradicional que todas as famílias se reunissem naquele dia. E geralmente havia uma modificação no menu, que é, em vez de ter uma entrada e depois o repasto, no Chonchaochit comia-se logo no início o pomelo, o pulok. Não sei se lembram, mas sabem o que é o pomelo? A toranja, aqui chama-se toranja. O pulok, não é? E depois era costume acompanhar a refeição com um chá chamado Pak Moutan, ou chá branco, não é? E depois acabava-se a refeição com uma sobremesa feita de romãs, que segundo a tradição chinesa era o branco ao vermelho, a pureza à riqueza, porque o pulô que se comia era o pulô branco, não o cor-de-rosa, o branco, e a romã que era vermelha. Podemos depois a grande festa chinesa, que é o Ano Novo Chinês, uma particularidade muito importante para os chineses. No dia 31, as dívidas tinham de ser todas saldadas. Não se podia entrar no Ano Novo com dívidas. E também, na véspera do Ano Novo, era costume visitar o jardim montado para esse efeito, em frente do Leal Senado, que era o Mercado das Flores, em que se comprava orquídea d'água, camquat, ou aquelas laranjinhas pequenas que muitas vezes chamavam laranjas de nanquim, não é? Mas é conhecida oficialmente como fortunela, não é? Depois dessa festança toda, temos uma festa em maio, que é o Long Chao Chit, que é o 5º dia da 5ª lua
que cai em maio. Qual é a importância dessa festa? A corrida dos barcos dragões. Dragão. E comer os famosos chon. Exatamente. Ora, eu tomei parte em 1964, se não me engano, na corrida de dragão, porque eu era aluno numa escola de Kung Fu, Tai Chi Chuan, de estandarte verde. E nessa corrida de dragão havia um prémio de consolação, que era o chon com leitão assado. Então nós não éramos campeões, portanto nós apontámos a nossa pontaria para ganhar o leitão e o chon. Portanto, essa foi a minha experiência nas andanças das festanças chinesas. Depois havia as festanças políticas. Todos se lembram que no dia 1 de outubro, a Avenida Almeida Ribeiro estava com os arcos feitos de bambu e tela a comemorar os heróis chineses da Revolução Comunista. Pao-chão por tudo que era sítio. Comida por tudo que era restaurante. Depois, no dia 4, desmontavam tudo e no dia 5 era o dia da República Portuguesa, que era acender as luzes das estátuas em Macau, dos edifícios públicos, da repartição das finanças, etc. Com uma grande exceção. A estátua de Ferreira Amaral era iluminada, era tudo iluminado, com exceção da estátua do Coronel Mesquita em frente do Senado, que ficava nas escuras. E eu lembro perfeitamente bem. Em 1965, eu e o Becas tivemos a ousadia de levar uma vela. Acendemos uma vela e pusemos na base da estátua do Coronel Mesquita. Fomos chamados ao governador e ele reprimendou-nos a dizer que nós não podíamos fazer aquilo. Que era o governador, na altura, lembra? Já não me lembro. Não. Lopes dos Santos. Portanto, era tão ridículo que eu já não me lembrava quem era o governador. Já agora esclarece o porquê que o Coronel Mesquita ficava às escuras. Simplesmente diziam as boas línguas, não digo má língua, as boas línguas, porque era o herói do Passaleão. O herói da batalha da conquista do Forte de Passaleão, perto da Casa Branca, onde morava o mandarim. Simples como isso. E depois da Revolução 1, 2, 3, a primeira estátua a ser destruída pelos chineses foi exatamente essa estátua. Foi derrubada. Depois, deixa-me só acabar. E depois, no dia... Porque era muito alto. E depois, havia a terceira festa, que era o duplo 10 de outubro, dos nacionalistas. A mesma coisa. Pao-chão por todo o sítio, filmes nas escolas chinesas, etc, etc. Portanto, nós podemos ver aí que, de facto, Macau é uma cidade com muita convivência e muita festança. Sim, senhor. A conversa está muito interessante, mas nós vamos ter que acabar aqui este nosso podcast. Vamos deixar a conversa para um segundo podcast. Eu despedia-me das pessoas e espero que tenham gostado desta primeira abordagem dos anos 60 e prometemos que vamos voltar com o mesmo tema numa segunda abordagem. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, por esta prestação. Agora, se quiserem, podemos tomar um chá, fazer um pequeno intervalo e depois voltava, porque ele tem muito mais para contar. Não é? Olha, se tu deixas falar, é o que não se cala hoje. Ainda bem.